Imagine que está a observar uma formiga num jardim. A formiga não sabe que você existe. Você é apenas uma força da natureza, um obstáculo ou uma sombra. Agora, imagine que, no momento em que decide observar a formiga através de uma lupa, a formiga para. Ela olha diretamente para a lente e ela começa a soletrar o seu nome na areia. Em confrontos, Jacques Vallée apresenta-nos esta realidade perturbadora. O fenómeno não é algo que apenas acontece, é algo que responde. E a pergunta que nos tirou o sono é: quem é que está a segurar a lupa? No episódio anterior exploramos uma hipótese desconfortável. E se o fenómeno não for apenas algo que aparece no céu, mas algo que interage com a consciência humana? Mas há uma pergunta ainda mais perturbadora. O que acontece quando cientistas tentam confrontá-lo diretamente? E se a realidade responder? Aqui mudamos o foco do mito para o método. Vallée não era místico, era astrónomo, especialista em ciência de dados, trabalhou com sistemas computacionais avançados. Ele fez a pergunta correta. Se o fenómeno é real, por que não podemos medi-lo de forma consistente? E aqui começa o conflito. O fenómeno aparece, interage, deixa traços físicos, mas escapa à repetição experimental. Isso é profundamente anticientífico, ou talvez revele limites do próprio método científico. Nos casos investigados em confrontos, sistemas militares são desativados. Em bases nucleares, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mísseis foram desativados em sequência, por vezes segundos antes de objetos serem avistados sobre as instalações. Falhas sem explicação técnica. O fenómeno não só apareceu, como tocou no símbolo máximo do poder humano, e este desligou-se. A ciência depende de repetição, controle, isolamento de variáveis, mas e se estivermos diante de algo que não pode ser convocado sob demanda, não pode ser reproduzido e parece alterar o contexto onde surge? Isso coloca uma questão radical. Talvez o problema não seja o fenómeno. Talvez o problema seja o nosso modelo de realidade. Talvez estejamos a assistir a algo semelhante ao que aconteceu quando a física clássica encontrou a mecânica quântica. De repente, o ato de observar deixou de ser neutro. A realidade já não era um palco físico, mas algo que se moldava à interação com a consciência. E se o fenómeno UFO for o nosso experimento da dupla fenda? Um fenómeno que se comporta de forma diferente consoante quem olha e como se olha. Não foi o mundo que mudou, foi o modelo que se expandiu. E se o fenómeno estiver a forçar a próxima expansão? Não tecnológica, mas ontológica. Uma expansão sobre o que é real. Se o fenómeno reage, se interage, se influencia crenças e tecnologia, então talvez não estejamos apenas a observar algo externo. Talvez estejamos a interagir com um aspecto da própria estrutura da realidade. E se for assim, o próximo passo não é olhar mais longe no espaço, é olhar mais fundo na consciência. Se um rato de laboratório morde o cientista, isso é biologia. Mas se o rato começa a manipular o labirinto para observar a reação do cientista, isso é o quê? A investigação continua.